Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. A série Classe VIP tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. Sim, nesse ano jubileu, nós estamos estudando a Bíblia todo dia. Preferencialmente de manhã, às vezes eu publico à tarde, mas geralmente eu gravo de manhã. Para que você tenha acesso a esse conteúdo diariamente, de forma gratuita. Agora, eu não faço isso, mas vou fazer hoje. Por favor, inscreva-se. Se caso você não é um dos meus 320 inscritos. Já agradeço. Compartilha esse vídeo. É um conteúdo, é simples. É um material simples, mas o conteúdo é de extrema valia. Coloco de maneira bem assertiva. Estamos encerrando o estudo dessa lição, cujo título é O Amor e a Justiça de Deus. Essa é a lição número 13, última. Então, a partir da semana que vem já começa o novo mês e nós vamos discorrer sobre as profecias. O autor dessa lição, chamado Peckham, foi muito feliz, porque a pergunta feita no começo da lição, como conciliar a justiça e o amor de Deus, foi respondida de modo magnífico ao longo desses 3 meses. Obrigado ao senhor doutor, eu não estou lembrando o nome dele direitinho, mas é Peckham. Dr. John T. Peckham, PhD, editor associado da Adventist Review. Na época em que ele fez essa lição, ele era professor de Teologia e Filosofia Cristã no Seminário Teológico Adventista da Universidade Andrews, nos Estados Unidos. Então o Peckham foi muito feliz, porque ele conseguiu responder com maestria como Deus consegue conciliar esses 2 pratos da balança: justiça, amor. Como Deus, sendo o grande Pantocrator, o grande poderoso, pode entrar num conflito que é chamado grande conflito, porque houve conflito no céu. Como que houve conflito? Como a criatura pode fazer conflito ao Criador? Seria como o homem pode lutar contra Deus? Então, na experiência do grande conflito, foi um anjo, uma criatura lutando contra Deus. Então, como é possível um Pantocrator poderoso participar de um grande conflito de modo igual para igual? Eu já expliquei que é a mesma coisa quando você desafia seu filho para o boxe. Sabe, luta de boxe? Seu filho tem 5, 7 anos, você não vai usar toda a sua força para lutar com seu filho. Então você vai equilibrar a sua força, você vai limitar a sua força para que haja luta entre você e seu filho. Foi mais ou menos isso que Deus fez. A lição número 13, ela fala sobre o amor como o cumprimento da lei. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei de Deus. Romanos 13:8. Está preocupado com a lei de Deus? Ame a Ele como seu poderoso superior. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. E você não precisará ter nenhuma preocupação quanto à lei de Deus. A leitura dessa semana é Êxodo 21-17, Romanos 6:1-3, Romanos 7:7-12, Jeremias 31:31-34,
Mateus 23, 23 e 24 e Tiago 2, 1 a 9. A lei do amor. Hoje é domingão 23. Domingão 23 de março. O sol está nascendo timidamente aqui no Monte da Oração, em Barueri. Só para lembrar, semana que vem já começa a nova lição. A nova lição vai versar 3 meses sobre as profecias. Então a gente vai entender o que é uma profecia, para que ela é posta e como entendê-las na Bíblia Sagrada. Porque a profecia, ela não está assim direta. Ela é simbólica. Por exemplo, Apocalipse capítulo 12 fala que tem uma mulher vestida de sol e que tem um dragão peçonhento querendo devorá-la. E existe uma criança. Essa criança vai ser tomada. E aí, enquanto a criança vai para o céu, o dragão corre atrás da mulher que foge para o deserto. Não é interessante a cena? Pois é, mas a cena não é literal, são símbolos. Semana que vem você vai descobrir o que significa esses símbolos, o que significa mulher na profecia bíblica, o que significa dragão na profecia bíblica, o que significa menino nesse capítulo, quem é esse menino do capítulo 12, e o que significa essa fuga para o deserto, o que significa deserto. Isso tudo será respondido, garanto a você, a partir de semana que vem. Já está ansioso? Olha, se você ficou realmente interessado, escreve aí no comentário: eu estou realmente interessado, estou desejoso de uma lição dessa, e eu vou fazer que chegue até você uma lição dessa, do próximo trimestre, tá bom? E se você morar pertinho aqui, você vai receber de graça na sua casa. Se você morar longe, você vai pagar só a despesa do correio, tá bom? Semestre passado nós entregamos várias dessas lições. É mais fácil porque você estuda com a gente. Mas também não é preciso assim, não, porque eu tô todas as passagens, você vai pesquisar na sua Bíblia. É um material a mais, entende? E se você não quiser aqui do canal, quiser comprar a sua, entre no site cpb.com.br e lá você terá as informações, tá bom? Muito bem, sem mais delongas e depois de tantas delongas, o amor e a justiça de Deus. Hoje, domingo 23, vamos falar da lei do amor. O que é essa lei do amor? O que é lei? São princípios, preceitos, que assim, a grosso modo, foram colocados por Moisés ao povo de Deus quando estava no deserto. Então, essa é a lei de Deus que Moisés colocou no deserto. Na verdade, é a lei de Deus, colocada por Deus, por intermédio de Moisés, tá bom? A lei de Deus não consiste em conceitos abstratos, mas é a expressão de um relacionamento. A lei de Deus expressa um relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e o homem mesmo. Podemos ver isso claramente nos 10 mandamentos, sim, que está na Bíblia. Eu lembro agora de capítulo 20 do livro de Êxodo. Os princípios básicos dos 10 mandamentos já existiam no Jardim do Éden, pois são os princípios do amor que devem guiar o relacionamento entre Deus e as pessoas. Quando os 10 mandamentos proclamados em Êxodo 20, foram escritos em pedra, eles foram dados a Israel
o povo de Deus no contexto de um relacionamento, no contexto de uma aliança, no contexto de um acordo. Os mandamentos, então, foram escritos depois que o Senhor já havia libertado o povo do Egito. E se baseiam no amor de Deus e nas promessas que ele fez aos israelitas, o povo de Deus. Veja, Êxodo 6, versos 7 e 8. Levítico 26, verso 12. A divisão dos 10 mandamentos em duas partes mostra que o objetivo deles é promover o relacionamento dos seres humanos com Deus e um com o outro. A Tábua da Lei tem 4 mandamentos em um e 6 mandamentos no outro lado. E esses 4 mandamentos nós vimos semana passada, que eles têm relacionamento direto a Deus, e os outros 6 da outra tábua têm relacionamento direto com o nosso semelhante. Leia Êxodo 21 a 7 e responda: como os 10 mandamentos revelam os 2 grandes princípios do amor a Deus e o amor aos outros? Muito bem, leia lá, dá o pausa, leia lá, depois volta aqui para a gente comentar. Vamos tentar lembrar de cor aqui os 10 mandamentos, sem olhar no texto bíblico. Você já deu pausa, já leu, então você já viu. Então são 2 tábuas, numa tem 4 mandamentos, na outra tem 6 mandamentos. Então, 6, né? Numa tem 4, na outra tem 6. Então, como que essas leis estão relacionadas diretamente ao amor de Deus e ao amor ao homem? Então, a primeira parte da lei fala do amor a Deus. Então vamos lá. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Não chamar o nome de Deus em vão. Não fazer para ti imagem de escultura. Guardar o dia de sábado. Viu? Primeira tábua. Ou seja, os 4 mandamentos iniciais, eles se referem ao nosso relacionamento com Deus. Agora vamos tentar lembrar a segunda tábua, tá bom? São 6. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias aqui na terra. Veja, é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe não é um direito, é um dever, é uma obrigação, para que se prolongue os teus dias aqui na terra, para que os dias dos pais, quando ficarem velhos, sejam dias mais contentes. E assim você vai estar prolongando também o seu próprio dia, porque o menino que honra o pai, ele tem os seus próprios dias alongados. Não matar, não furtar, não adulterar. Se você não mata, você preserva o seu irmão. Se você não furta, você preserva o seu irmão. Se você não adultera, você preserva o seu irmão. Não cobiçarás. Cobiçarás. Se você não cobiça, você não tem inveja. Faltou um? Acho que é não mentir. Não sei, talvez tenha faltado, mas são 10. Na primeira tábua, 6 fala de Deus, fala do nosso amor em relação a Deus. E os outros 4 falam do relacionamento do amor a Deus, e os outros 6 falam do relacionamento do amor, de amor nosso com o próximo. Entendeu? Bom, esse é o meu comentário. Agora vamos ver o que o autor da lição comentou. E você? O que você achou dessa minha explicação? Tem algum sentido para você? Escreva nos comentários. Arrazoemos sobre isso. Agora são os comentários do autor, Sr. Peckham.
Os primeiros 4 mandamentos tratam do relacionamento das pessoas com Deus. E os últimos 6 tratam do relacionamento das pessoas entre si. Nosso relacionamento com Deus e com os outros deve ser guiada pelos princípios da lei dos 10 mandamentos. Essas 2 partes da lei correspondem diretamente ao que Jesus identificou como os 2 maiores mandamentos. Ó, tá vendo? Ame o Senhor de teu Deus de todo o coração. Mateus 22, 37, citando Deuteronômio 6:5. E ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Mateus 22, 39, citando Levítico 19, 18. Os primeiros 4 mandamentos são as maneiras pelas quais devemos amar a Deus de todo o nosso ser. E os últimos mandamentos, os últimos 6, são formas pelas quais devemos amar aos outros como nós amamos a nós mesmos. Note, não existe um mandamento dizendo ame-se a si mesmo. Isso é invenção de Satanás. O inimigo fez isso, que você precisa se amar. Besteira. Como dizem os americanos, bullshit. Desculpa, tá? Por quê? Porque se você já amou a Deus sobre todas as coisas, o amor a você mesmo já está implícito. Porque se você ama a Deus, você reconhece Ele como seu Criador, como seu Senhor. E uma pessoa que reconhece a Deus como Senhor, ela vai amar a si automaticamente. Eu não preciso me esforçar para amar a mim mesmo. Jesus deixa explícito que esses 2 grandes mandamentos de amor estão integralmente relacionados com a lei de Deus. 2 desses 2 mandamentos dependem toda a lei de Deus e todos os escritos dos profetas. Mateus 22, 40. Toda a lei de Deus, que aqui quando ele falou lei de Deus, ele tá se referindo ao Pentateuco, aos primeiros 5 livros da Bíblia, e que são os escritos de Moisés, e todos os escritos dos profetas. Se você cumprir esses 2 mandamentos, você estará cumprindo tudo que os profetas disseram. Você estará cumprindo tudo que o Moisés disse. O amor de Deus é a base da sua lei. O amor e a lei de Deus são inseparáveis. E alguns dizem, não precisamos guardar a lei, só precisamos amar a Deus e ao próximo. À luz do que estudamos, por que essa ideia não faz sentido? Não faz sentido, porque se você diz que ama a Deus, você não vai fazer imagem de escultura para você adorar. Você não vai esquecer do sábado para o santificar. Você não vai falar o nome de Deus em vão. Você vai adorar a Ele sobre todas as coisas. Depois, se você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai roubar, não vai matar, não vai trair, não vai mentir, não vai cobiçar. Você entende? Ah, meu amiguinho, seja honesto consigo mesmo. E tenha a audácia de dizer, não preciso cumprir a lei. Você vai ver que você vai estar em contradição direta com o Senhor Deus Criador Pantocrator poderoso. Expressamos o amor a Deus e aos outros se violamos algum dos 10 mandamentos? Não. Se você viola algum dos 10 mandamentos, consciente ou inconscientemente, você está devendo no quesito amor de Deus. Muito obrigado porque você teve a paciência de estar comigo até agora. Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima, te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti.
Que o vigia das pessoas te dê paz, muita paz.